Se Jesus Cristo jejuou, que dirá nós? Exatamente. Nós precisamos orar. Ele sendo Deus, né? Sendo Deus, como o homem teve que orar, como o homem teve que jejuar. E sempre, quando ele fazia algum milagre, ele sempre se direcionava ao Pai, né? Pai, eu oro para que eles vejam que eu tenho comunhão contigo. Então, eu sempre digo que orar antes é dependência. Dependência de Deus. Orar depois é gratidão. Gratidão, exatamente. Mas orar todos os dias é comunhão. Então, se você tem dúvida, se você tem gratidão, ou se é dependência, então, ou se é comunhão, né? Você tem que avaliar esses 3 níveis. Quanto tempo você ora? Você ora sempre? Então você tem comunhão. Como esse orar sempre? Esse orar sem cessar em todo tempo. Não tem tempo, não tem limite para orar, né? E essa questão assim, orar sem cessar, né? A oração é diálogo. Então, quando é aquela coisa assim, quando eu converso muito com alguém, ele começa a conversar, então você começa a se descobrir, né? Descobrir algo em comum, assim. E isso gera crescimento, gera unidade, né? Então é isso que a oração nos faz em relação a Deus, assim. O Senhor vai nos revelando da sua graça, né? Quer dizer, que ele, né? À medida que a gente se aproxima dele, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo, né? Tem um ditado que diz assim, você quer conhecer alguém, converse com ele, né? Converse com ele, porque na conversa, você, querendo ou não, você vai se abrindo. Exatamente. Você vai conhecendo e vai sendo conhecido. Vera, que assim, de imediato, quando a gente conhece alguém, quer dizer, eu te vi pela primeira vez, então eu já faço até a minha impressão. Mas eu realmente só vou, se é uma impressão boa ou ruim, eu só vou desfazer, né? Quando eu começo a conversar, quando eu me aproximo desse alguém, né? Tem que ter aproximação. Né? Aí de repente, às vezes a gente tem impressão negativa e depois quando a gente começa a se aproximar de ver assim, que a pessoa é totalmente o contrário daquilo que a gente imaginava, assim, às vezes, né? Então tem que... E tem muita gente que pensa que a oração é um monólogo, onde você fala e ninguém tá lhe ouvindo. E você não ouve, você não tem a reação da outra pessoa. Mas com Cristo é diferente. Você ora e você tem certeza que Ele não só ouve, como Ele atende, como Ele está lhe ouvindo, Ele está presente. Você se derrama na sua presença e você sente a presença dele real. É uma coisa real, não é imaginário. Então é um diálogo, porque quando você se cala, quando você entra no seu quarto, fecha a porta e você está ali contrito com Deus, Ele fala o seu coração, fala a sua alma, fala a sua mente. Você não sai do jeito que entrou, porque a oração transforma, a oração vivifica, a oração santifica, a oração renova, a oração faz com que você saia de lá de alma lavada, limpa. Por quê? Porque você está conversando com o autor da vida e Ele está ouvindo as suas súplicas atentamente. Que maravilha. Precisamos assim. Por isso que é tão difícil assim orar, né? Porque é um momento assim de renúncia, nós renunciando assim, o nosso momento ali, vamos assim, ficar sós com o Senhor, né? Para conversar. E o Senhor, Ele quer que nós, quer dizer, e não só assim, no momento assim, quer dizer, na dificuldade, Ele quer que nós tenhamos esse momento diário, né? A Bíblia, ela nos incentiva a orar. O que é incentivar? É provocar você a orar. Provocar você a buscar, né? Por quê? Porque há poder, irmão. Porque há poder. Há como eu já até frisei na lição, assim, a oração é um recurso que nós temos. É uma arma que nós temos à nossa disposição. Por exemplo, se eu vou me preparar para dar uma aula, eu tenho um recurso do quadro, eu tenho um recurso de um data show, eu tenho vários recursos que eu posso usar. A pedagogia fornece N recursos. E quando eu vou orar, quando eu estou em batalha, nós estamos sempre em batalhas espirituais. E a oração é um recurso que a gente tem para batalhar. E é uma arma poderosa, que com ela nós não só vamos batalhar, nós vamos vencer. Então ele diz assim, usa esse recurso para você aprender a fazer um data show,
você tem que ter aulas, você tem que aprender a mexer no computador, você tem que manejar muito bem a informática, saber ligar os cabos, você tem que saber enquadrar. É um processo, não é uma coisa que você aprende assim da noite para o dia. A oração também é um exercício. Se você quer fortalecer o seu corpo, o que você faz? Alimentação, atividade física, consulta no médico para ver se está tudo legal. Você vai fazer um check-up da sua saúde. Hoje em dia, pós-Covid, a gente tem que fazer um check-up antes de começar a se exercitar, para ver se está tudo legal. Então, para praticar exercício, a gente faz isso. E para oração, que é um exercício também, nós temos que aprender. Quanto mais você ora, mais você se apega a essa prática, porque é uma prática e ela tem, como você diz, já tem que ser diária. É um hábito de orar, de conversar, que no dia que você não ora assim, o meu dia hoje não tá legal porque eu me esqueci de orar, e você vai e refaz aquele momento que você perdeu, né? E a oração é a chave da vitória. A rainha da Inglaterra, uma vez, ela disse assim: eu tenho mais medo de um crente de joelho do que de um exército armado até os dentes, porque ela sabe o poder da oração, ela sabe o poder. Então, se uma rainha que é dona de um dos exércitos mais poderosos da terra, ela tem essa noção, que dirá nós, os crentes? Olha, eu estou estudando um tema muito relevante agora, que é sobre o medo, né? E eu descobri que Deus, ele não nos deu o espírito de medo. E o medo é um espírito. O medo é um espírito. E a primeira vez que ele apareceu para o homem foi lá no Jardim do Éden. Quando Deus apareceu para Adão, ele disse assim: Adão, aonde tu estás? E ele disse assim: eu ouvi a tua voz. Se ele ouviu a voz, era o quê? Um diálogo. Ele tinha costume de ouvir a voz de Deus. Nunca tinha se escondido, mas naquele dia ele se escondeu, porque estava com medo. E então o Senhor disse assim: mas do que tu teve medo? Nós tínhamos um relacionamento, todo dia a gente conversava. Por que hoje está diferente? Ele disse assim: eu me escondi porque eu descobri o meu pecado. Eu vi que eu estava nu. Eu vi que eu estava indefinido. Então a oração, ela vai revelar para você o que é que está faltando em você. O que está faltando para você se mostrar apresentável na presença de Deus. Ele vai revelar o que o pecado vai te dar medo. Mas quando você conserta isso na presença de Deus, você vai para a presença de Deus sem medo, sem mágoa, sem rancor. Porque o amor, que é Deus, é o próprio Deus, ele vai lançar fora todo aquele medo. A oração tem esse poder todinho, que é uma arma poderosa. Só para finalizar esse pensamento, quando você ouve falar nos exércitos, né, dos Estados Unidos, da Rússia, você pensa logo: nossa, eles têm muitas bombas atômicas, eles têm muito poder, né, armas nucleares. Então eles pensam nisso. Todo mundo pensa nisso e recuam e pensam 2, 3 vezes antes de lutar contra uma nação dessa. Contra o povo de Israel, que eram homens simples, lavadores, quando saíram do Egito, eram escravos. Mas quando o povo, ninguém ousava enfrentar Israel, porque quando eles lembravam de Israel, eles lembravam assim: nossa, Israel, rapaz, ele não tem exército não, mas eu ouvi falar que lá tem um homem chamado Sansão, que com a queixada de jumento matou mais de 3.000 homens de uma vez só. Eu ouvi dizer que o Deus dele abre o mar vermelho. Eu ouvi dizer que eles sempre relatavam o povo de Israel não com poderio atômico da nação, mas referindo ao Deus da nação. Então, quando o crente ora, ele diz assim: rapaz, tem uma irmã lá que quando ela dobra o joelho e fala com Deus dela, rapaz, o negócio é diferente. Então, quando alguém se prostra para orar, a vida dele é transformada. A vida de quem está perto dele é transformada. A fé é ativada, até de quem está
do lado de fora, diz assim, rapaz, eu conheço alguém ali, que quando ela ora, o Deus dela é diferente, o Deus ela atende. Então aquela pessoa passa até a ser procurada, né, para oração. Mas que nós devemos entender é que Deus já nos deu esse espírito de ousadia, de conquista, de renovação. E nós não devemos deter-nos a esse espírito de medo de jeito nenhum. Aprender a usar a arma, né, que nós temos. Sim. Uma pergunta aí, Mariana? Nada? Nós temos aqui uma interação, duas interações, na verdade, da irmã Tânia, né? E também do irmão Anderson Feitosa. Vamos ouvi-los? Vamos lá. Irmã Tânia. A paz do Senhor Jesus, minhas queridas, irmã Luzinete, irmã Vera, irmã Amém. Mariana, irmã Emanuel, Glória meu a amigo Deus. velho. Eu estou aqui ligadinha no programa, aqui deitada, procurando me recompor, né? Recompor a minha saúde. Esse fim de semana eu tive um fim de semana bem agitado, tive alguns abalos emocionais e isso afeta muito a minha glicemia. Para ela subir um pouco e ficar assim um tanto desequilibrada, basta mexer no emocional, não precisa ser totalmente comer açúcar, mas basta o emocional. E aí eu fico assim passando mal, uma fraqueza muito grande, a dor de cabeça, e eu tenho que estar controlando, né? Estou com o dedo aqui todo furado, passei o dia controlando. Agora, mais uma vez, furei e deu 144, graças a Deus. Mas de manhã estava 280, e aí a gente fica daquele jeito, passando mal. Mas estou aqui, melhorando. Rogo as vossas orações e que segunda-feira nós possamos estar juntas, adorando ao Senhor e nos alegrando na presença do Senhor junto com os nossos ouvintes. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Deus, irmã. Pra você ver, né, irmã Vera, como as emoções, elas mexem com a pessoa. Eu queria... Vai falar, A mente controla o quer corpo. colocar outra, vai? Não, né? Tem outra aqui. Você quer que coloque? Pode colocar? Pode. Depois eu Então vou coloca botar. logo. Do irmão Anderson Feitosa. Pai do Senhor, Emanuel e Mariana, tudo bem? Passando aqui para deixar um abraço. Estou aqui ainda na labuta, no trabalho. E aí aproveitei aqui para estar ouvindo. Mandar aqui Amém. um recadinho aqui no WhatsApp e eu, conectei aqui, estou aqui atento. Um abraço, Pai do Senhor. Amém. Um abraço para a nossa irmã missionária Luzinete Lopes e a todos os nossos irmãos do Campo Alta Ressurreição, em especial Congregação do Parque Progresso e Amém. a todas as Muito mulheres obrigada. da nossa querida Congregação Parque Progresso. Um abraço aí. Sim, do Parque só, Progresso. só falando aqui um pouco, Vera, que essa questão da oração, né? Ela também, assim, Deus quer, né? Quer dizer, é tanto que Jesus disse assim, orar sem cessar, né? Mas, assim, para nós também, assim, sermos, assim, beneficiados, ela é condicional, né? Aqui em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, né? Então, o Senhor, quer dizer, colocou à nossa disposição, mas nós temos também, assim, que, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós temos essa arma à nossa disposição. Então, nós podemos usá-la. Se nós usarmos, nós seremos vitoriosos, né? Exatamente, irmão. Tem os pré-requisitos, né? Muita gente diz, então eu ouvirei do céu. Eu já penso que Deus vai ouvir. Só para reafirmar a sua leitura, eu vou ler aqui 2 Pedro 5, do verso 6 até o 8, diz assim, ó. Outra vez ele reafirma, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Aí Pedro diz assim, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, tem uma condição, tem um preço, né? E outra coisa, depois que você se humilha perante Deus, aí você vai pro versículo 7, assim, lance
sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E outro, o 8º diz assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Enquanto vocês devem resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quer dizer, tem condição, tem que se humilhar. Quando você... só para você ter uma noção, na nossa lição nós estudamos... nós lemos a referência de Mateus 6, que é a continuação do Sermão do Monte, 5 e 18. E Jesus nos deu um modelo de oração. Modelo. Ele diz assim, a partir do 9 diz assim: portanto vós orares assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, note que nessa oração tem a palavra nós 4 vezes. O Pai é nosso. Muitas vezes a gente se esquece que o nosso irmão também precisa, né? Às vezes, irmão, nós estamos passando por tanta dificuldade que nós não temos condição de orar, a gente mesmo. Então, a gente precisa da intercessão dos irmãos. Então, se o Pai é nosso, nós devemos orar por nós e pelos nossos irmãos. Isso significa, primeiro, que Ele é o nosso Pai. Comunhão vertical. Na vertical é a sua comunhão com Deus. E depois com seu irmão, na horizontal. Porque Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Sempre foi. Ele procurava. Quando Ele perdeu Adão, Ele disse assim, olha... Ele disse assim, eu procurava alguém, andava procurando. E quando ele encontrou Davi, ele disse assim, eu achei um homem segundo o meu coração. Então Deus estava procurando relacionamento. E ele encontrou Davi. Então que nós possamos ser Davi nessa geração. E que Deus nos encontre fazendo o que Ele quer. Então, o Pai é nosso. O pão também tem que ser nosso, nós devemos compartilhar o pão. Não só o pão físico, mas o pão espiritual também. Perdoa as nossas dívidas, as dívidas são nossas. Quando a gente vai, irmão, aqui Jesus Cristo está dizendo assim, todos vocês têm que se lembrar que vocês são pecadores. Todos pecaram, Romanos está lá dizendo que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para resgatar, para ativar a nova aliança com Ele, né? Então, por que nós devemos perdoar as nossas dívidas? Porque uma hora, irmão, a gente vai pecar, uma hora a gente vai cair. Nós somos carne, somos fadados a cair ainda, estamos nesse corpo corruptível. Então, nós perdoamos para ser perdoado, amamos para ser amado. E é isso que Ele nos ensina nessa oração tão extraordinária. E lembrou agora, foi? Posso? Pode. Porque assim, eu li, não sei se foi no Instagram, foi em algum lugar aí. Eram 2 perguntas, né, com relação à oração. A primeira era a seguinte: a oração, ela é diretamente atrelada à Bíblia? Aí tinha vários comentários, tinha a resposta como sim, a resposta sim, não, né? Aí também falaram sobre a oração do crente e a oração do cristão. Porque o não crente, né, ele também ora. Mas talvez ele não lia a Bíblia. Você entendeu mais ou menos? Entendi, mais ou menos. Olha, quem ora, todas as religiões, elas oram. Tem a sua hora, né? Ela tem a sua oração. Se você for para a Igreja Católica, já tem as orações delas, né? Todas as religiões, de alguma maneira ou de outra, tem a sua... Então, por isso é que eu acabei de ler aqui o nosso modelo de oração, que Jesus Cristo deixou. E tem uma maneira certa de orar, tem uma maneira certa de fazer o seu jejum. Porque se você colocar no Google aí, jejum intermitente, vai aparecer várias dietas. Mas se você quiser jejuar
e esse jejum ser aceito por Deus foi na lição passada que a gente aprendeu mais sobre o jejum, né? E a oferta. Então a gente tem que seguir o modelo bíblico. Tem um modelo para oração, né? Aqui, ó, por exemplo, maneiras de orar. A Bíblia diz: portanto, vós orai assim. Começa dizendo: Pai Nosso. Dizendo: Deus está no céu e você está aqui na terra. Você já está exaltando, né? Você já está se humilhando, fazendo o que 2 Crônicas e 1 Pedro, 2 Pedro diz que 5:7, né? Humilhando-se, reconhecendo que você está aqui embaixo e que Deus está lá em cima. É o Pai Nosso, tu que estás aí no céu, né? Vê o que eu não estou vendo. É a mesma coisa que você está dizendo assim: minha visão está limitada, que eu estou aqui na terra, não dá para me ver o que tu está vendo aí. Então vê para mim, mostra-me, né, o que tu tem para mim. E uma coisa tão interessante que eu aprendi é que os discípulos, eles não pediram outra coisa para Jesus, mas eles pediram: ensina-nos a orar. Por quê? Porque a oração, ela tem que ser aprendida. É um hábito que você tem que cultivar, esse hábito da oração. Tem que ser... os discípulos pediram: ensina-nos. E Jesus prontamente ensinou-os a orar. Porque nós devemos, em primeiro lugar, pontuar aqui, ó, a quem a oração deve ser dirigida. A quem você ora? Os católicos oram aos santos, né? Da Igreja Católica. Tem que orar ao Pai em nome de Jesus, né? Então, a Bíblia nos ensina, em Neemias 4:9, né, que a oração deve ser dirigida ao Pai e no final você diz: em nome de Jesus. Então, você tem um destinatário, né? E um mediador. Um mediador, que é o próprio Jesus Cristo, e você que está com a sua intercessão. Então tem um modelo, tem um padrão para ser seguido, né? A quem deve ser dirigido? A Deus, o Pai. Você dirige assim: ó Pai nosso que está no céu, né? A postura do corpo na oração. Tem gente que se preocupa: como é que a gente vai orar? Sentado, em pé, deitado, de joelhos. Tudo isso a pessoa pergunta, né? Então, a Bíblia também nos diz: a oração deve ser dirigida, não há uma exigência específica. A Bíblia diz: não, você tem que orar de joelho, aquele modelo, né? Não tem esse. Você pode orar em todo o tempo, deitado, em pé. Orar é comunhão, é diálogo. Você dialoga com Deus com seu pensamento, não é? Não precisa verbalizar muitas vezes. Uhum. Então, é só com pensamento. Então, pode ser deitado, de joelho, com as mãos estendidas. Essa questão de joelho, a posição, a gente sabe assim, o joelho, você fala de você mais assim, é questão de reverência, assim, né? De humilhação. É um ato de humilhação. Então, quando você se prostra diante da autoridade, você reverencia, né, curva a sua cabeça. É um ato de humilhação. Você está reconhecendo a autoridade da pessoa, né? Mas como manter uma postura dessa durante todo o tempo? Então, orar sem cessar é todo o tempo mesmo você ligado com o céu, né? Você pode... Muitas vezes, assim, eu já tenho muita experiência, assim, eu gosto muito dirigindo sozinha, né? Eu lembro uma vez assim, eu ia pro centro, né? Aí eu lembro, eu olhei assim o digital, aí já era assim, tava quente, né? Aí eu disse: meu Deus, tipo assim, eu murmurei: meu Deus, essa hora já é tão quente. Mas na hora que aí me veio assim aquela repreensão, né? Senhor, me perdoe, né? Aí eu comecei assim: Senhor, eu te agradeço pelo calor, por esse clima. Só sei que eu comecei e eu chorei, assim, eu senti assim a presença do Senhor. Tipo assim, eu fui repreendida, senti a repreensão e depois assim eu me humilhei assim e senti a presença do Senhor, assim, orando assim, agradecendo pelo que Ele é, pelo momento, né? Onde eu trabalho, as meninas, elas não são evangélicas, mas elas são católicas, mas assim, a gente se dá muito bem. E elas têm assim, e é do jeito delas, né? A gente não costuma brigar nem nada disso, não. E toda vez que a gente tá conversando, a gente sempre conversa, né, sobre algumas coisas do trabalho. Aí hoje eu falei assim pra elas assim: a única dificuldade é que a gente quase não tem tempo pra comer. Aí elas olharam e falaram assim... Aí ela falou assim: mas faz parte. Eu falei assim: não é reclamando. Aí elas começaram: Deus, escute aqui nosso pedido. Não estamos reclamando pelo trabalho, Senhor.
é só porque nós gostaríamos de comer mais, Pai, mas só se for da tua vontade. E a gente tem, assim, uma conversa, assim, muito centrada, assim, em Jesus, sabe? Em agradecer a Deus, tanto pelas dificuldades, mas também pelas bonanças. E isso é muito bom, sabe? Você sempre tem pessoas perto de você que reconheçam a grandeza de Deus, que te façam se aproximar, mesmo sendo diferente, porque as meninas, né, elas têm a diferencialidade delas lá com as orações diferenciadas delas, mas elas têm muito, assim, a compreensão de Jesus. E eu acho tão interessante, porque elas leem mesmo a Bíblia. Tem hora que eu converso assim com elas e eu, rapaz, olha, ela conhece mesmo. E conhece os salmos e conhece as coisas e é tão bom. E isso é muito importante, né, irmã Vera? Porque às vezes as pessoas que são assim, que não têm muito conhecimento da Bíblia, às vezes oram só por orar. Às vezes faz aquela reza ali só por fazer e não conhece de verdade. E o conhecimento, ele nos aproxima de Deus, não é mesmo, Vera? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Na vez passada que eu andei aqui, eu até fiz uma brincadeira com o Emanuel Irmantanha aqui, e sobre esse negócio de reclamar, não é? Tu lembra qual foi o versículo que eu li, que eu deixei? Jeremias. Esse aqui tem a memória muito boa. Jeremias 33. Eu fiz a enquete, só quem acertou foi a Irmantanha. Eu comecei o versículo assim, reclama pra mim. Reclama pra mim. Eu lembro. Lembrou agora? Reclama pra mim. Tá certo, irmã Mariana? Tá não, irmão. Tá Como certo, é que a gente vai fazer? Clama a mim. Clama a mim, né? Então a gente muitas vezes começa a reclamar, mas a gente, ao perceber-se fazendo isso, né, como a irmã Luzinete fez, rapidamente ela mudou a rota da oração. Porque, irmão, se você ora, geralmente a pessoa que reclama, a pessoa não dá nem muito ouvido, não. Ela, né, sai de perto. Então, nós devemos clamar ao Senhor, clamar, contar para Ele, Senhor, tá tão quente, mas eu te agradeço, manda chuva, aí você começa a clamar pelo que você quer. Nesse momento aqui na nossa igreja está acontecendo essa oração. É um clamor, nós estamos pedindo assim, pelo socorro de Deus. Tira a foto aí, né? Nós estamos assim, clamando por misericórdia, né, Vera? Clamando assim, em relação a essa doença que está acontecendo, assim, essa virose, esses vírus aí aleijando o pessoal. Então nós estamos pedindo, essa oração aí é pedindo ao Senhor misericórdia mesmo. Porque só Ele pode, né, restaurar, né? Saúde dos irmãos. Exatamente. Então a oração é para isso, né? Do clamor dessas doenças, né? Que estão derrubando os irmãos. Um dos objetivos é isso aí. É pedindo mesmo assim, porque tem muita gente assim, né? Não, a irmã Joana, a mãe da Laiane, da Leidiane, da Letícia, ela tá bem assim. Ela fez uma cirurgia, teve zika e ela tá assim. A irmã Helenise também, se for, os 3. Irmãos, assim, não tá fácil. A irmã Tânia mandou um áudio aqui, gente. Vamos reproduzir? Só um minutinho. Uma pergunta aqui, uma curiosidade. Por que tem pessoas que oram e falam... eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No meu ver, não está correto. E no ver de vocês, está correto orar para quem? Se eu estou orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para quem que eu estou orando? É uma curiosidade. Eu vou... Dê aí a sua opinião. Na minha opinião também não está correto. Eu já tive assim o desprazer de ouvir assim um líder, um teólogo assim, que eu fiquei assim, surpresa, né? Porque a Bíblia ensina, né? Orando em nome de Jesus, não fala? E é uma coisa que muita gente faz, inclusive. Exatamente, é isso que eu tenho. É triste, mas a gente tem visto muito isso assim, pessoas assim, em nome da Trindade, né? É porque irmã, eu vou ser sincera, né? Esse tema que a irmã Tânia colocou aqui foi um dos temas que estava conversando entre uma roda, né, de irmãos aqui no sábado pela manhã, quando teve a ação social. E aí eu nunca tinha me prestado atenção, né? Tipo assim,
que a pessoa ora em nome dos 3 e a quem que a pessoa tá orando, porque foi como a irmã Amparo falou, parece que a pessoa ora em nome dos 3 pra potencializar a oração. Não, eu vou orar assim em nome dos 3, dá que aí a impressão, oração... né? É o que aparenta, entendeu? Não vou orar só em nome de Jesus, não, vou orar em nome dos 3 pra ficar uma oração assim bem potente. Mas quando na realidade é o que a senhora disse mesmo, é orar em nome daquele que nos libertou, daquele que é sobre todo nome, né? O nome de Jesus, pedir em nome dele. E o que a senhora acha, irmão? Eu não acho nada, mas o que a Bíblia diz é o seguinte, em Mateus 6, 5 e 18, a partir do verso 5, Mateus 6, 9 diz assim, portanto vós orais assim, Pai nosso. Sim. Você está direcionando. Quando a gente vai escrever uma carta, existe a mensagem, existe o receptor e o emissor, não é? Sim. Destinatário. Então, se na carta que a gente vai fazer é uma coisa organizada, por que para Deus vai ser bagunçado? Tem que ter direcionamento. E a Trindade faz... a Trindade funciona assim. Nós oramos a Deus o Pai, porque Ele é quem tem o poder de autoridade. Embora a Trindade seja um só, mas eles funcionam de maneira organizada. Então, Jesus Cristo diz assim, eu vou para o Pai e vos mandarei o Consolador. Ele estará convosco. E lá em Romanos 8, Paulo diz que ele ora, ele roga a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, que a gente não chegou nem... Então, ele geralmente transmite a mensagem. Ele é o transmissor da mensagem. E Jesus Cristo vai interceder a você aquela mensagem entregada, entendeu? Cada um tem um papel, uma função na oração. Por isso que para você ter uma oração eficaz, você tem que saber a quem você está orando. Qual é o motivo da sua oração, né? Que não seja também para se vangloriar como os fariseus faziam, que levantavam a sua voz na sinagoga e faziam aquelas orações longas, altas, para se exibir, eu estou orando, eu estou jejuando. E Jesus chamou eles de hipócritas, que aquela oração dele não ia ser atendida. Então, tem todos esses pré-requisitos. Quando você orar, ore ao Pai. Exatamente. Em nome de Jesus, exatamente. Foi bem interessante essa colocação da irmã Tânia, porque... A pessoa vê um teólogo assim, muito estudioso. Meu Deus, eu fiquei surpresa, mas eu ouvi. Né? Sim, Vera, bem que em relação ao jejum, né? Até perguntar assim aos ouvintes, porque muitas vezes assim, que o jejum não é só você abster de comida. O jejum é muito mais, né? Antes de passar o jejum, eu queria só fechar aqui a oração. Sim, pois fale. Pode, né? Se é que dá para fechar, porque são muita coisa. Eu falei na maneira de orar. Eu falei de duas coisas. A quem a oração deve ser dirigida, e nós acabamos de responder a pergunta né? Que tem que ser dirigida ao Pai, em nome do Filho. A postura do corpo na oração, que não importa. E o horário de oração. Quando é que eu posso orar? Tem horário? Né? A revista nos ensina que a gente deve orar em todo tempo. O horário que vai fazer é você. Reserve um horário. Quando a gente vai marcar uma consulta no médico, a gente tem um horário marcado, agendado. Quando você vai fazer para a escola, você escolhe um horário, de manhã ou tarde de noite. Você vai sempre naquele horário. Então, aquele rotina, costume, né? Deus, quando vinha visitar Adão, ele vinha na virada do dia. Todo dia na virada tinha um horário, uma constância. Porque Deus, ele é organizado. Então, se você tem aquele hábito naquele horário, ele já vai esperar a sua oração naquele horário. Então, Deus, ele visitava Adão, está escrito lá no Gênesis, na virada do dia. Todo dia, na virada do dia, ele já sabia que tinha aquele encontro marcado. Então, isso mostra que ele é organizado. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha aquela organização. Então, a gente tem que pegar esses modelos e adaptar a nossa rotina, né? E o lugar da oração? Um dos filmes que eu mais gosto é aquele Quarto Secreto. Né? Ele fala que nós devemos ter um lugar apropriado. E o Senhor diz assim, quando orares, Mateus 6,6, entra no teu quarto,
fecha a tua porta. Ora em segredo ao teu pai que está também em segredo, porque ele publicamente vai te honrar. Quer dizer, você ora em segredo, mas a honra vem em público. Então, e os fariseus faziam totalmente o contrário, né? Eles oravam em público, não tinha. O decoro na oração. A ideia de intimidade, de momento a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz, podemos orar em todo lugar. Está lá em 1 Timóteo 2:9. O decoro na oração. O decoro diz respeito à sinceridade, à decência, à reverência no ato de orar. Você não pode estar aqui conversando com Deus e olhando no WhatsApp, nas redes sociais. Como é que você está conversando com a pessoa e aquela pessoa não dedica a sua atenção para você? Né? Um descaso, né? Aquele momento ali é um momento seu com Deus. Se você não dá atenção para Ele, a atenção devida, a reverência devida, se você for conversar com a autoridade, primeiramente você não é com qualquer roupa. Você se arruma para ir para aquele evento à altura. Tem um preparo, né? Tem um preparo. Chega lá, você não vai falar qualquer coisa que vinha na sua cabeça. Você tem ponderação nas palavras. E por que com Deus vai ser diferente? Então tem que ter decoro, tem que ter decência, tem que ter ordem, né? E o último aqui, o estado do coração na oração, né? Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Então, sempre que você orar, procure embasar sua oração na palavra. Senhor, a tua palavra nos ensina que quando nós devemos orar, nós fechemos a porta do nosso quarto. Então, eu estou aqui, Senhor, contrito contigo. É só eu e Deus. E sem celular, e sem redes sociais, sem ninguém. É o seu momento com Deus. E você vai orar e Deus vai ouvir e atender. E o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Porque quando você se concentra, você vai falar daquilo que lhe pertence, daquilo que está no íntimo do seu coração. E o salmista, né, diz assim, um coração quebrantado, Deus não resiste. Quando você se quebranta diante da presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Também temos interação do Senhor. irmão Chiquinho. Jejum agora, né? Vamos aqui escutar o áudio dele rapidinho. Eita Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Aqui quem vos fala é o irmão Francisco aqui do Parque Progresso. Irmãs, eu quero parabenizar vocês. O programa está ótimo, 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 Amém, ótimo. Parabéns, viu, pelo programa. A paz do Senhor Jesus a todas as abençoadas de Deus. Amém. Deus abençoe. Vamos ao jejum A agora. gente pode ser crente sem orar? Pode ter uma vida. Pode ser crente sem orar? Se tem uma vida de Não, oração. a gente pode até orar sem ser crente, mas crente sem orar não existe, não não. tem. Não existe, não, porque Vai ser um crente raquítico, ou não, né? Ele não vai crescer. porque tem, olha, você mede o tamanho da sua fé pelo tanto que você ora. Pouca oração, pouco poder. Né? Muita oração é muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, hoje nós vemos crentes mendigando por um resquício de palavra, porque não tem comunhão. E eu sempre falo que uns são, uns são e outros não são. Por quê? Porque não se dedica. Vera, mas a mesa está posta, né? A mesa está posta. O celeiro do Senhor está aberto, que farto. Entrem, fartem-se. Né? A despensa está recheada. Eu tenho aprendido muito, irmã Luzinete, hoje nós vivemos um cristianismo. Muitas vezes a gente vê assim, será que essa é a geração que Deus está levantando um grande avivamento? Porque essa geração que está aí, do jeito que está hoje, nem com pandemia, eles se organizaram para estar mais atento ao que Deus está falando. Deus está falando direto, mas o povo está sem ouvir. E lá em Apocalipse ele diz, aquele que tem, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E a geração não está tendo ouvido para ouvir a palavra, o que Deus está dizendo. Então nós estamos precisando de mudar a nossa rotina.
adaptar os nossos horários para ter um momento de comunhão, de falar com Deus, de sentir a sua presença, de sentir que Ele é real nas nossas vidas, não ficar dependendo de outros para fazer isso, mas é nós mesmos que devemos fazer a nossa parte, na nossa casa, e junto com os nossos, porque quem ora vence, quem ora tem vitória, quem ora tem testemunho para contar, quem ora tem comunhão com Deus. E ele diz assim, aqueles que me conhecem, né, são conhecidos de mim, vão morar com eles. Para entrar na casa de alguém, você tem que ser conhecido dele, né? Quando você não visita uma pessoa, se não conhecer ele. Se você visitar, mas você fica na porta, a pessoa não abre a porta. Como é que a gente quer ir para o céu, morar no céu, sem ter intimidade com o dono do céu? Dono da casa. E uma das maneiras de você ter intimidade com ele é através da oração. Aleluias. Pois então, nós não podemos esquecer, o nosso corpo físico precisa de alimento, né? E a nossa alma de oração. De oração. Quais são os alimentos assim, da nossa alma? A oração, o jejum e a leitura da palavra. E o louvor também edifica, meditação. Tem gente que pensa que meditar é parar de pensar, mas não é não. Meditar é você tirar um tempo para refletir sobre o que você leu. Muita gente, às vezes a gente ora assim, Pai nosso que está no céu, santificado teu nome, amém. Aí orou e você praticou um monólogo e foi se deitar. Você não esperou a resposta. Quando a gente quer resposta, a gente se demora na presença de Deus. Enquanto você faz a sua oração, aí você vai ler a Bíblia, canta um hino. E enquanto você está cantando ali, Deus está tocando no teu coração e vai te respondendo. Quando ele te responde, aí você está liberado para sair. Mas às vezes a gente sai e não espera a resposta. E diz, mas eu oro e Deus não me responde. Quanto tempo você passa esperando? Não se apresse. Né? Não se apresse em sair da presença do Senhor. Não se apresse. Tenha comunhão com Ele. Espere para ouvir Deus falar, porque Deus fala. Deus fala e Ele quer falar, né? Ele quer falar. E Ele precisa que você esteja atento para ouvir, porque muitas vezes Deus fala e você não ouve porque não está com os ouvidos preparados. O João gosta de falar uma coisa interessante, que ele diz assim, o vento ouve, né? A natureza ouve, né? Aí disse, mas o homem tem essa resistência, assim, né? Os animais ouvem, né? Quando eles acontece alguma catástrofe, algum tsunami, os animais são os primeiros que correm. Né? Eles correm, vão se abrigar e o ser humano fica, né? Ouve a natureza e nós estamos desatentos. Então nós temos que orar e pedir a Deus, Senhor, tira meus comichões do ouvido para que eu possa ouvir, entender a tua palavra. Amém. Tem mais alguma coisa aí, irmã Mariana? Não, irmã, não temos mais interações. Não temos... Ficou só a pergunta do jejum, né? Que eu não falei nada sobre o jejum. Mas o jejum, irmã, basicamente, quando Jesus, os discípulos não disseram assim, aquela caixa de demônios só sai com jejum e oração. Mas enquanto vocês estão com o noivo, não precisa jejuar. Quando Jesus foi assunto ao céu, aí eles passaram a jejuar. Até então eles não jejuavam, não tinha esse hábito de jejum. Porque, irmão, o jejum ele só serve para uma coisa, é mortificar a sua carne. Porque não tem como você ter comunhão com Deus alimentando a sua carne. Você tem que alimentar o espírito. Então, quando você jejuma, você mortifica a carne. É uma coisa voluntária, né? Voluntária que você... Né? O jejum, ele tem que ser um sacrifício que você vai fazer, uma renúncia. Você vai renunciar a alimentar a sua carne em favor do espírito. Enquanto você não alimenta a carne, você vai alimentando o espírito, porque sempre que Jesus mesmo disse que na sua palavra que a carne é fraca, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então você tem que mortificar a carne, porque quando a carne está forte, ela vai se inclinar para as coisas da carne. Então, se você está inclinado muito para as coisas da carne, faça uma análise. Veja quanto tempo de oração você está tendo.
Quantas vezes você jejua num mês? Não vou nem dizer na semana, né? No mês. Né? O jejum, que foi comprovado até, é um hábito medicinal. Ele faz bem para o corpo e faz bem para a alma. Então, nós devemos praticar o jejum. Porque ele, aliado, jejum e oração, irmão, não tem prova. Não tem inferno que vença. Porque você vai estar aliado com o general de guerra, com Jesus. E ele vai te dar força para vencer todas as batalhas. Porque você vai estar com ferramentas incapazes de ser destruída, que é o jejum e a oração. Contra essas armas, o inferno não tem poder. Ele respeita uma pessoa que ora. E você vai ser revestido também de autoridade, porque, irmã Luzinete, muita gente vive um evangelho pequeno. Pensa que o evangelho é uma coisa pequena. Não é, irmão. Você é grande. O Senhor disse assim, olha, eu vou rogar ao Pai que mande o Consolador. Mas eis que todo o poder me dado, tanto no céu quanto na terra. E sabe o que é que eu faço com esse poder? Vou dividir com vocês. Aleluia. Ele pegou o poder que o Pai deu e dividiu conosco. Ele já dividiu. Então ele disse assim, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, curar os enfermos, pregar o evangelho com ousadia, com autoridade. E o que é que nós temos feito com esse poder que Deus nos deu? Onde é que a gente tem colocado esse poder debaixo do braço, muitas vezes, né? Vem para a igreja botar a Bíblia. Né? Nós temos que usar, irmã. Ousar. E usar da autoridade que Deus já nos deu, a fim de curar os enfermos, em nome de Jesus, de libertar as almas, porque nós só temos que fazer uma coisa, é só pregar. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. Nós só temos uma missão, pregar, pregai. Prega o evangelho. E a única coisa que te dá ousadia para pregar o evangelho estar revestido de jejum e de oração e de leitura. Tem que ter Bíblia, porque quando a gente tem essas 3 armas juntas, o inferno não resiste não, ele vai-se embora e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é glorificado nas nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Irmã Mariana aí. Glória a Deus. O irmão Erivan mandou a paz do Senhor. Está gravando o áudio. Amém? Glória a Deus. O irmão Erivan, ele está mandando áudio. A irmã Miriam Emídio também está enviando um áudio. Vamos ouvir aqui esses irmãos, né? Nosso programa já está quase acabando. Já são 20h40. Tem que passar rápido. Passa muito rápido. Mas vamos ouvir esses irmãos. Paz do Senhor, todas as irmãs aí, né, tudo empenhada, dando um estudo, né, para nós que estamos aqui do outro lado ouvindo, muito importante isso, irmã Vera, estou gostando bastante, você sabe que eu gosto de ouvir você falar, tem a irmã Luzinete aí, né, Amém, as demais irmãs que estão aí, estão todas de parabéns, tiram um tempo, né, para nos ensinar, viu, que Deus abençoe grandemente, dando cada dia sabedorias para vocês transmitir para nós. É a irmã Miúda aqui do Grupi. A paz do Senhor, irmã Miúda, um abraço. Irmã Miúda, eu disse Miriam, porque tá escrito Miriam aqui, Miriam, viu? Miriam mesmo o nome dela, porque a gente chama carinhosamente de Miúda. Pois eu vou salvar aqui esse apelido, viu, irmã? O irmão Erivan tá mandando seu áudio, também tá gravando, ele mandou a parte do Senhor Jesus Cristo, está gravando aqui seu áudio, tá bom? E quero agradecer a todos os irmãos que sempre estão aqui conosco, tá bom? E dizer que é sempre muito importante ouvi-los, muito mesmo. Muito bom. Só esperar ele terminar de gravar o áudio dele. Deus abençoe. Terminou. Pronto. Vamos reproduzir. A paz do Senhor Jesus Cristo, que nos fala aqui é o irmão Erivan do Parque Progresso. Paz do Senhor. Só tenho a agradecer a Deus pela vida das irmãs aí, né? Glória a Deus. Manuel, né? Hoje está aí o quarteto, né? Deus continua abençoando. Mas, irmã, falando de jejum, né? Me chamou a atenção a respeito do jejum. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê pessoas ensinando que o jejum você pode só abster de
de uma Coca-Cola, né? Eu não vou tomar Coca-Cola hoje, eu estou jejuando, meu jejum é deixar de tomar Coca-Cola. Só que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, ela fala que nós temos que abster de todo aquele alimento. O alimento que vem alimentar a nossa carne. Quando nós fazemos isso, eu creio que nós estamos fazendo o jejum verdadeiro. Quando nós deixamos de nos alimentar de todo alimento que alimenta a carne. No meu entendimento, este é o verdadeiro jejum que o nosso mestre nos ensina. Porque eu já vi pessoas dizendo, não, eu não vou tomar Coca-Cola hoje, eu vou fazer um jejum da Coca-Cola. Pode ajudar? Não sei. Mas o que eu realmente entendo, meu entendimento é que o verdadeiro jejum nós temos que abster até da água. Não só da Coca-Cola, mas de todo alimento que a nossa carne se fortalece. É isso que eu creio. E que Deus continue abençoando este programa maravilhoso. Em nome de Jesus. Tem o jejum parcial, né? Que é aquele que é só a abstinência, né? De sólido. E tem um total, né? Depende da quantidade de tempo. Exatamente. Nós não podemos ser tão radicais assim, como a pessoa jejuar 24 horas sem tomar nem água. Né? Se o corpo físico resiste, tudo vai depender da resistência física e do hábito. Porque quanto mais você pratica, mais tempo você vai. Mais longe você vai. Então, você sabe o seu limite. E também tem algumas doenças, assim, algumas enfermidades que você, né? Que não podem, né? Não podem, então tem que ter essa sabedoria, assim. O importante, irmão, que a gente aprendeu na lição anterior, não foi nem nessa. É porque, geralmente, o homem diz assim, qual é o propósito que você vai fazer aquele jejum? Não é nem o jejum em si, é o propósito por trás, é a intenção. Porque Deus, quando... Eu acho interessante que quando Jesus ele foi para o culto, ele chegou lá no segundo ponto, no primeiro ponto, no terceiro tópico. As 3 práticas da igreja cristã, né? Ele vai falar do jejum, da oração e da oferta. Quando Jesus foi ao templo, ele não sentou no púlpito do templo. Ele ficou do lado do ofertório. E começou o culto e os irmãos começram a ofertar. E vinha aqueles irmãos, eles faziam questão de levar aquele saquetel de moedas para quando jogar lá no gasofilaço, lá no ofertório lá, fazer aquela zoada. E todo mundo saber que ele estava ofertando era muito, né? Então tinha toda essa questão. E o Senhor estava lá, nesse dia, olhando para a oferta. E ele disse assim... Eu quero... Porque quando Deus olha, ele vê a intenção por trás. Exatamente. Ele vê o que tem por trás. Então, eu vou jejuar para me aparecer que eu jejuo 24 horas, assim, você já perdeu seu tempo. Sem água, sem nada. Qual é a intenção? Primeiro, ninguém deve nem saber que você está jejuando. Não fique desfigurado. Propagando. Você vai lavar seu rosto, se apresentar bem, escovar bem, fazer uma boa higiene bucal para não ficar com hálito, né? Para ninguém perceber, porque não interessa para ninguém. Porque é um negócio seu com Deus. Quem vai lhe sondar é o próprio Deus. Então, chegou aqueles homens, ofertaram lá as suas orações em alta voz. E a oferta, né, com seu saqueté cheio de dinheiro, e chegou a viuvinha. Só tinha uma moedinha, não fez nem barulho quando ela colocou. Mas era de coração. E o Senhor sondou o seu coração. Disse assim, olha, vocês aí que pensam que fizeram muito... Vocês não fizeram nada, a maior oferta foi a dela aqui. Porque ela deu o que tinha, ela deu o melhor. Era a única coisa que ela tinha, mas ela ofertou. Então, se você vai fazer, não importa se é um jejum de sólido, se é só de líquido, se é de 24 horas, se é de 48 horas, o que vale é a intenção do seu. Porque é isso que Deus vai sondar. Eu vou ler bem aqui, só para não ficar nas minhas palavras. 1 Samuel 16:7, quando Samuel foi consagrar os filhos de Jessé, o primeiro que chegou lá, ele olhou e disse assim, eita, que rei bonito esse daí, é um homem feito, esse daí vai dar um bom rei, já foi com a cumbuca para ungir.
E o Senhor diz, ei, peraí, não é esse aí não. Por quê? Porque tu só tá vendo por fora. Tu só tá vendo o que tá a pele por fora, e eu tô vendo dentro do coração. Então, Deus, ele sonda. Olha, Samuel, Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para a aparência. Não é o que você quer parecer, é o que você é. É isso que ele vai receber. A oferta de Caim foi do mesmo jeito. Caim ofereceu uma oferta de qualquer jeito, escolheu os piores legumes. Abel não, ofereceu o melhor, tirou o melhor cordeiro. Então, se você vai fazer um jejum, faça da melhor maneira. Se você vai orar, concentre-se na oração, contanto que você faça, porque Deus vai sondar a sua intenção. Deus vai sondar o que você está fazendo, não para se aparecer, mas para a honra e glória do nome dele. Para que, se o nome dele vai ser glorificado na sua vida através desse jejum, glória a Deus, continue. Não é? Pois é, eu sempre gosto assim de meditar sobre isso. Qual é a minha motivação, né? Qual é a minha motivação? Você tem que ter uma motivação certa. Exatamente, assim. É mesmo por amor ou é para que eu seja vista, né? Porque infelizmente assim a gente vê muita gente assim, né? Que a motivação é outra, assim, né? É para ser destacado, é para ser visto. Exatamente. Mas que Deus nos ajude, que a gente realmente sejamos sinceros, porque o Senhor conhece a intenção dos corações. Sim. E essas 3 práticas da ética cristã envolvem essas 3 coisas: os nossos bens, que é a oferta. A gente louva a Deus com os nossos bens através da oferta. O nosso espírito louva a Deus, o nosso espírito através da oração. Olha como é que você louva a Deus. Primeiro lugar, com as ofertas, através dos seus bens, com o nosso espírito, através da oração, e com o nosso corpo. Então, quando você vai jejuar, você está consagrando a Deus o seu corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisa também estar de acordo. Então, são essas 3 direções que nos aproximam de nós mesmos e de Deus. Amém. Oração, jejum e oferta. Amém. Que Deus nos abençoe. O irmão Marcelo, ele é lá do Conjunto Redonda, está pedindo oração por ele e por toda a sua família. Amém. Amém. Deus nos abençoe. E agradecemos a Deus pela participação de todos, né? Amém. Que na verdade são os ouvintes quem faz o programa, né? Então que Deus abençoe e a recompensa vem dele. Uma vez me perguntaram assim, a gente deve orar, como é que a gente vai aprender a orar? Assim, você ora até aprender. Você ora até aprender. Você não tem uma regra clara, não é? Mas quanto mais você ora, mais você aprende. E quanto mais você aprende, mais você se aperfeiçoa. E quanto mais você está perfeito diante de Deus, mais Ele te ouve. Mais você tem intimidade para falar e para ouvir a voz dele. Porque a oração é um treinamento que a gente faz quando a gente estuda. O nosso maior treinamento é saber ouvir as pessoas. Para ouvir as pessoas, né? Porque, irmão, ouvir é difícil. Porque a gente só quer falar, oração, fala, sai e não espera para ouvir, porque é difícil esperar para ouvir. Mas espere, porque o Senhor tem o melhor para você. E se você não parar para ouvir, você não vai saber o que é que Ele tem para você. E Deus acabou de falar comigo agora, neste momento. Porque hoje eu recebi uma negativa e eu fiquei perguntando, Senhor, o que tu queres para mim? Eu disse assim, você não parou ainda para me ouvir. Então, irmão, nós de vez em quando precisamos parar. E a palavra de Deus é assim, isso que eu me encanto com a palavra de Deus, porque quando você fala, ela primeiro corta para lá e corta para cá também. Então, às vezes nós precisamos parar mais para ouvir. O que é que Deus... Muitas vezes a gente fica perdido. Senhor, para onde é que eu vou? Qual é a direção que eu tenho que tomar? E a gente pergunta e sai, não espera para ouvir a resposta. Então, hoje Deus está dizendo para mim, e eu tenho certeza que está dizendo para mais alguém aqui, espere para ouvir a minha resposta, porque Deus tem resposta para dar. Só complementando aí, né? Fala, espere. A resposta, quer dizer, Deus fala, quer dizer, tem momentos que o Senhor, eu creio que a resposta é imediata, né? Mas tem momentos que tem o espera, porque tem o tempo de Deus.
né? Nós não podemos esquecer que tem um tempo, que nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Então nós temos que esperar no Senhor. E nesse tempo é orando, cantando, louvando, esperando, confiando, não desvanecer, exercitando a fé, que a resposta vem. Amém. Amém, Irmã Maria. Glória a Deus. Pois então nós vamos orar? Sim. Não esquecendo de orar pelo irmão Marcelo, que ele pediu, né? Pela família dele. E também por todos os nossos ouvintes, né? Por todos, na verdade, né? Pelos enfermos, né? Por todos os irmãos, que é importante, né? A Bíblia diz orar uns pelos outros, né? Então, agradecer a irmã Vera, que esteve mais uma vez conosco aqui. Também orar pela irmã Tânia, né? Sim. E agradecer ao irmão Manuel, que esteve aqui dando suporte. E a irmã Tânia. E é isso, irmãos. Na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente. Se o né? Senhor permitir. Se o Senhor nos permitir. E pedir que Ele continue nos derramando a sua graça ao longo da nossa semana e das programações. Amém? Amém. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Celestial, graça te damos, meu Deus, por essa oportunidade, por esse momento, pelo teu amor, pela paz, pela comunhão contigo, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer, porque tu és o nosso Deus, a nossa esperança, o nosso refúgio, o nosso socorro. Meu Deus, te louvamos por esse tema, Senhor. Realmente assim, nós precisamos assim orar, precisamos vigiar, precisamos jejuar, a ler a tua palavra. São realmente assim alimentos para a nossa alma, meu Pai, que nós possamos realmente cada dia nos alimentarmos da tua palavra, Senhor, orando sem cessar. Abençoa cada ouvinte, meu Pai, abençoa todos aqueles que participaram. Tu conhece cada um dos teus filhos, dando graça, dando renovo. O irmão Marcelo que pediu oração, nós não conhecemos, mas tu conhece, tu sabe a necessidade do teu servo. Visita o teu filho, Senhor. Deus, outros enfermos, né? Aqui na nossa igreja tem muitos enfermos. Visita os teus servos, Senhor, dando saúde, dando renovo. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Te agradecemos por esse programa, meu Pai. Também a irmã Tânia também, que não está bem, visita a tua filha dando graça, dando saúde. Senhor. Nós te louvamos, nós te pedimos porque cremos em ti, cremos que tu és o Deus que faz a diferença, tu és o Senhor que sara, aquele Deus que muda a nossa história. Dá-nos a noite de paz, a noite feliz, leva os nossos lares em paz. Fica conosco, em nome de Jesus. Pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe. A senhora já tinha justificado a ausência das outras professoras? Eu já tinha falado.